Olá, meu nome é Denise, sou capoeirista, pesquisadora da história da capoeira de Feira de Santana e produtora cultural. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como elaborar um projeto cultural voltado para um grupo de capoeira. É claro que isso pode se aplicar a outros grupos culturais também. Então a gente vai trazer esse modelo como inspiração para a construção de projetos próprios que vocês podem desenvolver. Então, a ideia não é copiar, não é trazer esse projeto e copiar tal qual, mas é inspirar o grupo a construir algo nesse caminho, nesse sentido, principalmente dar ferramentas de compreensão de cada parte que compõe um projeto cultural. Vamos lá? Projeto cultural para grupos de capoeira. Essa apresentação que eu fiz para vocês foi feita com base no guia de como elaborar um projeto cultural disponibilizado pelo governo do estado. Então foi essa inspiração, algumas coisas reduzidas, outras acrescentadas, simplificadas, enfim. A definição sobre o que é uma proposta cultural é de que é uma iniciativa estruturada, apresentada sob forma de projeto e ou plano de ação envolvendo obras, ações, eventos, atividades, manifestações ou processos voltados para o desenvolvimento da cultura e ou preservação do patrimônio cultural do Estado. Essa estruturação se dá sob a forma de um roteiro, ou seja, o que eu vou fazer diante de todo esse processo, é o roteiro que eu trago, como vai ser, quais pessoas vão participar, o porquê dessa proposta. E esse roteiro que é esse projeto cultural que a gente vai focar nessa apresentação. Quem é que pode ser proponente de um projeto cultural? Qualquer pessoa maior de 18 anos, né, que tenha alguma atuação comprovada na área de cultura, na área artística, enfim, mas também podem ser cooperativas, associações, fundações privadas ou ONGs, organizações sociais, sindicatos, empresas produtoras, enfim, todas que se envolvam de alguma maneira com a promoção da arte e cultura. Há também aqueles que não podem participar, geralmente depende de edital. Mas normalmente são pessoas que têm algum vínculo dentro da própria Secretaria do Estado ou algum vínculo direto com algum parente, algum cônjuge, alguém muito próximo, né? O que é necessário, né? A gente precisa de um portfólio artístico e cultural da pessoa que vai ser proponente. Proponente é a pessoa que vai se inscrever, né? Então, tem um vídeo aí no canal falando só sobre portfólio artístico, a importância e como fazer um portfólio artístico de maneira bem simples pelo um aplicativo chamado Canva. Então, procura aí no canal que vocês vão encontrar. E ter uma proposta que case com a sua área de atuação. Isso é muito importante, porque, digamos, se eu sou da área de música, eu vou fazer um projeto pensando área de teatro, eu não tenho nenhum envolvimento com teatro, vai ficar um pouco destoante. Então é interessante que a gente se engaje nas nossas áreas de atuação e que a gente tenha também uma equipe que respalde o nosso projeto. Às vezes a gente é um artista que está iniciando, que não tem um currículo, um portfólio muito expansivo, mas a gente consegue colocar dentro do nosso projeto uma equipe muito competente naquilo que cada área pede, e isso já faz com que enriqueça, a gente consiga ter algo muito mais valioso para quem vai ler, vai perceber que a equipe toda é muito competente para aquilo que está se propondo. E geralmente os editais pedem, né, que a gente resida naquela cidade que a gente está propondo esse projeto pelo menos X anos, depende de cada edital, como também essa comprovação de atuação artística cultural de pelo menos 2 anos. Como é que nasce um projeto cultural? Ele nasce primeiro a partir de uma ideia, né? Tem uma ideia de um evento. Por exemplo, esse projeto que eu vou apresentar para vocês, pensado para grupos de capoeira, é a proposta de um evento de capoeira. Digamos, um mestre, um professor, um contramestre tem uma ideia de um evento de capoeira. E aí é interessante, a partir dessa ideia, pensar, né? Como é que funciona um evento de capoeira? Quais pessoas eu gostaria de trazer para esse evento? Qual a importância desse evento, né? Vou trazer uma temática,
o porquê dessa temática, né? Qual impacto social isso vai ter, se vai ser um evento gratuito, vai ser um evento aberto, quais retornos sociais eu pretendo trazer desse evento todo. Então a gente pensa tudo. E é muito interessante que a gente tenha um projeto preparado antes da chegada de um edital. Por quê? Quando chegam os editais, às vezes o período de inscrição é muito rápido. Então não tem um tempo hábil da gente melhorar um projeto, da gente encaixar uma proposta melhor diante daquilo que está sendo exigido pelo próprio edital. Então é interessante que a gente tenha um modelo padrão de um projeto que a gente quer desenvolver. De acordo com os editais que vão chegando, a gente vai encaixando diante daquilo que está pedindo no edital, se é um edital de premiação, se é um edital que eu vou ter que fazer uma captação de recurso, enfim. É interessante a gente ter esses modelos padrões para que a gente possa facilitar a nossa vida e só dar aquela arrumada quando surgir um edital. E aí, esse passo a passo, né? Já falei um pouquinho sobre essa questão da ideia. E aí a gente precisa escrever essas ideias, né? Você pode fazer um desenho, mas depois escrever tudo de maneira como vir, né? Pode ser aleatória. Mas para a construção de um projeto, a gente precisa organizar as ideias. Nada mais é do que um projeto do que a gente setorizar todas as perguntas que são feitas, que a gente precisa responder para aquela banca que vai avaliar o nosso projeto. Então, tudo tem que estar no seu devido lugar para facilitar a compreensão de quem está lendo, entender todo o seu projeto, a importância, enfim, e todo o passo a passo de como é que vai ser desenvolvido. É interessante que a gente também tenha uma linguagem direta, não fique enrolando, repetindo, mas que a gente traga o máximo de detalhes possíveis para mostrar a nossa competência em executar esse tipo de trabalho. Vamos lá direto ao ponto, né? Como elaborar um projeto cultural pensando a partir de um grupo de capoeira. Vamos lá, a gente já pensou nas ideias, a gente já sabe o que quer, já escreveu lá, vamos pensar na organização, na estruturação agora desse projeto. É importante a gente pensar em um título. Se é um evento de capoeira, por exemplo, vou colocar lá, eu coloquei esse nome fictício aqui, né? Evento de capoeira e Viva Meu Mestre. Você bota lá. Se for um evento que você já faz há anos, décadas, você pode colocar o nome do seu evento lá, sei lá, 7º evento de capoeira, Angola, tal, tal. Enfim, você pode trazer um subtítulo, trazendo uma temática, por exemplo, esse projeto que eu pensei muito na valorização dos mestres, então você pode colocar um título e um subtítulo, né? Pensando qual é a temática que você quer trazer ali para o seu evento. O resumo. O resumo geralmente é a primeira coisa que a gente coloca lá no nosso... Se é um formulário, se é um projeto que tem que encaminhar, a gente traz primeiro o resumo, né? Mas geralmente é a última coisa que a gente faz. Por quê? A gente primeiro escreve todo o projeto e depois a gente tem uma compreensão mais nítida de como é que vai se dar todo o processo, porque o resumo precisa ser algo muito sucinto e que traga as principais ideias. Por exemplo, aqui no nosso evento. O evento de capoeira Viva Meu Mestre pretende contribuir para a valorização dos mestres de capoeira em Feira de Santana, através de um encontro com grandes mestres que irão partilhar dos seus saberes em rodas de conversa, aulas de capoeira, musicalidade e confecção de instrumentos. Esse evento será totalmente gratuito, voltado para a comunidade capoeirista feirense e contará também com rodas de capoeira, rodas de samba e apresentação de maculelê. O evento culminará com um batizado e graduação dos alunos do grupo tal, terá duração de tantos dias e acontecerá no espaço cultural do grupo. Então aqui eu coloquei todas as informações, né? Qual é a temática, qual é o objetivo geral, coloquei qual o público-alvo, onde vai acontecer, qual vai ser a programação, tudo de maneira muito resumida. A gente busca trazer no máximo em 5, 7 linhas esse resumo. E daí vem a descrição. A descrição é quando eu vou destrinchar mais o que vai acontecer nesse evento. Então, nesse momento, eu trago tudo de maneira mais detalhada, com muita clareza e objetividade. Então, eu não vou trazer aqui o porquê o evento é importante,
Não vou trazer aqui o objetivo do evento, aí são outras partes do projeto. Eu simplesmente vou descrever mesmo, passo a passo, o que vai acontecer. Por exemplo, o nosso evento aqui, Viva Meu Mestre. O evento de capoeira Viva Meu Mestre será realizado entre os dias tal e tal, com a temática A Importância do Mestre, onde convidaremos mestres antigos para partilhar dos seus saberes e vivências. O processo de formação se dará antes do evento, onde os alunos terão um processo de formação através de debates, rodas de conversas e mostras de filmes que tratam da trajetória de mestres antigos, como Mestre Bimba e Mestre Pastinho. A culminância com o evento, que será aberto para toda a comunidade com duração de 3 dias. No primeiro dia, sexta-feira pela manhã, teremos a abertura em homenagem ao saudoso mestre fulano de tal e uma roda de conversa com mestres antigos, onde eles nos contarão sobre suas memórias e experiências no mundo da capoeira. Pela tarde, teremos oficina de capoeira acontecendo simultaneamente em 2 salões, com mestre fulano e mestre cicrano. Uma aula voltada para os alunos mais inexperientes e outra voltada para os alunos mais antigos. Ao final da tarde, teremos uma roda de capoeira, pausa para janta e à noite samba de roda com o grupo tal. No segundo dia, sábado, pela manhã, teremos a oficina de confecção de cachixi e de berimbau com os mestres fulano e cicrano. Pela tarde, aula de musicalidade com os mestres fulano e mestre cicrano, onde mais uma vez serão divididos em 2 turmas de acordo com o nível de conhecimento dos alunos. À noite teremos rodas de capoeira e uma banda de forró que será contratada para garantir um momento de maior descontração. No terceiro dia, domingo, será o dia inteiro dedicado ao batizado, troca de cordas e graduação. Teremos uma feijoada gratuita que será partilhada com todo o público. Esse ápice do evento contará com a participação de inúmeros mestres, contramestres e alunos graduados que apadrinharão e participarão das trocas de cordas dos alunos. O evento finalizará às 18 horas da tarde e contará com toda uma equipe de cobertura fotográfica e audiovisual para registrar todo o encontro. Então aqui eu trouxe os horários, não de maneira definida, mas pela manhã vai acontecer tal coisa, pela tarde tal coisa, vai funcionar dessa maneira, alunos mais novos, enfim, todo um processo mais detalhado do que vai acontecer nesse evento, uma formação que vai começar antes do evento, a culminância vai ser com o evento, mas vai ser um processo que vai começar muito antes, e todo o processo de como é que vai se dar esse evento. Os objetivos. Para quê? Essa é a pergunta. Quais resultados desejo alcançar com esse projeto? E a gente sempre traz os objetivos com o verbo no infinitivo. Então vamos lá para o exemplo. Objetivo geral: valorizar a memória e narrativas de mestres antigos enquanto patrimônio cultural nacional, além de propiciar o intercâmbio cultural entre mestres e capoeiristas em Feira de Santana. Então é o meu objetivo geral com esse evento. Eu também tenho os objetivos específicos que nascem deles, são outros alcances também. E sempre perceba o verbo no infinitivo. Difundir, propiciar, conceder, enfim. Vamos para os exemplos. Difundir e valorizar a cultura negra com ênfase na capoeira. Propiciar um batizado para os alunos do grupo tal sem custo financeiro. Contratar a equipe de produção dentro do grupo para a execução do evento. Aumentar o repertório cultural dos membros do grupo através de rodas de conversa e cine-debates. Conceder o prolabore aos mestres de capoeira convidados. Ofertar alimentação e estadia para os mestres convidados. Ofertar uma infraestrutura de qualidade para os participantes que venham de outra cidade e que precisam se hospedar. Propiciar lazer e descontração através de atividades lúdicas e culturais. Propiciar aprendizagens nas áreas de musicalidade e expressão de corpo para todos os participantes. E aí chega a nossa justificativa, que é o porquê. Qual a importância, qual a relevância de realizar esse projeto? Aí nesse tópico a gente vai trazer por que esse projeto é diferenciado, ou por que esse projeto precisa ser executado. E aí nesse momento a gente pode se valer
de conceitos de alguns autores, a gente pode se valer de bibliografias que tratam sobre o assunto, a gente pode se valer da legislação para tratar da importância de determinado assunto, a gente pode trazer estatísticas, dados, enfim. Esse é o momento que a gente vai usar de tudo que for necessário para respaldar a importância desse projeto. Vamos lá ao nosso exemplo do nosso evento. A capoeira nasceu da necessidade de libertação do povo negro escravizado. Com suas raízes no continente africano, uma de suas possíveis origens é relacionada com a dança ritualística da região sul de Angola, que ficou conhecida no Brasil como dança da zebra. No Brasil, essa expressão guerreira se corporificou na capoeira, como forma de luta, de ataque, defesa, de resistência ao regime escravista. A capoeira foi proibida no Brasil na Constituição de 1988. Durante décadas, a sua prática foi relacionada à delinquência e à malandragem. Mesmo com o processo de regulamentação do ensino de capoeira em recintos fechados a partir de 1938, ainda demorou mais de meio século para que ela fosse reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Então aqui eu já iniciei tratando um pouco sobre a história da capoeira e como ela foi criminalizada e reprimida durante toda a história. Isso já é um pontapé inicial importante, a gente trazer dados históricos. O reconhecimento do notório saber do mestre de capoeira pelo Ministério da Educação, MEC, através do CIE, Inventário para Registro e Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil, espera-se contribuir para que mestres de capoeira sem escolaridade, mas detentores de saberes, possam ensinar capoeira em colégios, escolas e universidades. Aqui eu já trago um documento para tratar sobre isso. Apesar de tais dispositivos legais, não percebemos esse incentivo acontecendo na prática. Ao menos em Feira de Santana, poucos estabelecimentos de ensino têm demonstrado interesse pela prática, ficando a cargo dos mestres de capoeira manter seus grupos de maneira autônoma. E a dificuldade encontrada em viver da profissão, onde a maioria dos mestres de capoeira precisam desenvolver outra atividade monetária para seu sustento, porque não encontram na capoeira uma fonte de renda. Já trago essa problematização, que é uma importante justificativa, apesar de todo esse incentivo que a legislação traz sobre a importância do mestre de capoeira, na prática a gente percebe que não é assim. A capoeira tem desenvolvido diversos trabalhos sociais em Feira de Santana, em bairros periféricos, onde a maioria das famílias não podem pagar um valor adequado na mensalidade. Os espaços culturais, boa parte das vezes, acontecem nas extensões das casas dos mestres e professores, e os eventos de capoeira são feitos sem nenhum apoio de órgãos públicos ou entidades. Aqui trago mais uma justificativa para falar das dificuldades de realização de evento que os mestres e professores de capoeira enfrentam. E aí, nessa parte final da minha justificativa, eu vou trazer um pouco sobre a experiência do grupo, pode ser também da experiência do mestre que está realizando, como a experiência desse evento. Se for o primeiro, já é um evento que tem uma trajetória. O grupo de Capoeira X desenvolve atividades no bairro Y, em Feira de Santana, desde a década tal, através do professor fulano, discípulo de Cicrano, que começou a capoeira em tal época. Um evento de capoeira como batizado é um momento essencial de troca de saberes e de formação de alunos, que ali recebem o reconhecimento do seu crescimento dentro do grupo e diante da comunidade. Esse evento tem a pretensão de trazer a temática da valorização dos mestres de capoeira, fomentará um debate pertinente e essencial para a continuidade da prática, o respeito e honra aos mais velhos, guardiões dos saberes ancestrais que precisam ser valorizados e reconhecidos diante de suas trajetórias. Então perceba, falei do evento, ainda fechei falando, justificando a importância da temática desse evento. E aí a gente traz onde vai ser esse evento, se a gente vai precisar alugar um espaço, a gente coloca lá o nome do espaço, se vai ser numa quadra esportiva, se vai ser na própria sede do grupo. E o público-alvo, quem eu pretendo atingir com esse evento? No nosso caso aqui, é os grupos de capoeiras, capoeiristas e pessoas que são interessadas também na prática da capoeira. As metas é o quantitativo, ele se assemelha muito com os objetivos, mas a gente traz esses aspectos mais numéricos. Ou seja,
quantas oficinas ocorrerão, quantas pessoas serão beneficiadas. Vamos lá ao nosso exemplo. 5 cine-debates em tal data, 3 rodas de conversa em tal data, 2 oficinas de música tal dia, 2 oficinas de capoeira tal dia, 2 rodas de capoeira tal dia, 1 roda de samba, etc. A gente vai colocando lá as quantidades de coisas que vai estar acontecendo e a quantidade também de público que a gente vai estar atingindo, as datas, horários, enfim. E aí a gente vai para o nosso roteiro de execução, que a pergunta é como vai acontecer, como é que vai se dar? A gente precisa mostrar não só a importância desse evento, o que é esse evento, mas como ele vai acontecer, essa metodologia, para que quem lê o seu projeto perceba que você tem todo o saber, todo o processo de gestão daquele evento ali e que perceba cada partezinha que depende da outra. Então, nesse roteiro de execução que a gente vai fazer, a gente precisa trazer esse passo a passo de como é que tudo vai se dar. E aí a gente vai lá para o nosso exemplo. Geralmente, o roteiro ele divide em 3 etapas. Isso é muito importante para a gente estruturar no nosso projeto. Vamos lá para o nosso exemplo para ficar mais claro. Pré-produção. Entrar em contato com os mestres para saber da disponibilidade em participar do evento. Reservar a data e local onde as atividades acontecerão. Contatar e contratar a equipe envolvida. Reunião com os alunos para falar sobre o evento. Período de preparação e formação política e histórica com os alunos. Produção de cartazes para o evento. Produção. O evento de capoeira. Realização de oficinas, rodas, trocas de cordas e confraternização, gravação de vídeos e registros fotográficos. Pós-produção. Edição de vídeos e fotografias que serão publicados em redes sociais com as marcas devidas do apoio cultural, pagamento de toda a equipe envolvida, produção do relatório final e prestação de contas. A gente vai lá para o nosso plano de acesso, que é como o público terá acesso a esse produto. A gente vai ter o evento acontecendo que vai atingir as pessoas, os capoeiristas que vão participar, mas a gente também precisa perceber a amplitude de como é que a gente vai fazer com que chegue um número maior de pessoas, não só capoeiristas, mas pessoas que podem, por exemplo, assistir em casa uma live ou um resumo de como foi aquele evento, familiares de capoeiristas, enfim. E as estratégias que a gente vai usar para esse alcance. Por exemplo, o nosso evento vai ser totalmente gratuito, com inscrições feitas pela internet, através de formulário, enfim. Os cartazes do evento será divulgado pela internet, através de redes sociais do grupo. Também a gente vai imprimir cartazes para colar em escolas, partilhar em espaços culturais capoeiristas sobre esse evento, visitar para poder falar sobre. Tudo isso são estratégias que a gente traz desse alcance de um público maior. E a ficha técnica é lá onde a gente vai falar um pouco sobre nossa equipe de trabalho, que eu falei lá no começo sobre a importância de trazer uma equipe competente para trazer um respaldo maior para o nosso trabalho. Aí, nesse momento, a gente vai trazer um resumo sobre cada pessoa que vai participar. É claro que não precisa, geralmente não tem espaço para a gente colocar uma equipe muito grande. A gente vai trazer, às vezes, as pessoas que são mais essenciais para que esse evento aconteça. E, às vezes, tem espaço para a gente anexar. Além de falar da pessoa, geralmente a gente precisa anexar o portfólio dela, o currículo dela. E aí a gente vai ver os principais currículos, os currículos que têm um maior respaldo cultural, artístico de produção para a gente anexar e trazer essa importância maior ainda para a execução desse evento. Aí, por exemplo, nesse evento nosso, a gente vai colocar lá, podemos colocar quem que vai ser o designer que vai produzir o cartaz, quem que vai ser o fotógrafo que vai fazer os registros fotográficos e audiovisuais, quem vão ser os professores que vão ser convidados, os mestres de capoeira que vão ser convidados, que vão estar participando. Às vezes o mestre não tem um portfólio.
E aí você pode trazer de um professor que tem, ou então você pode trazer, de repente, trazer um professor para falar sobre essa temática, da importância dos mestres. E aí você anexa esse currículo do professor, que vai falar lá no Cine Debate, enfim. A gente pensa bastante sobre essa questão da equipe, porque isso é muito importante no processo de efetivação de um projeto. A gente precisa de uma boa equipe para que tudo aconteça da maneira mais adequada possível. Profissionais da área executando suas atividades. E a gente vai para a nossa última e essencial etapa, que é o orçamento. Quanto vai custar esse evento? Então a gente precisa ter noção de todos os custos, de todos os gastos que a gente vai ter nesse projeto. Desde o cafezinho para os mestres, alimentação, transporte, prolabore, qual equipe que vai ser contratada, de cozinheiros, enfim. Porque geralmente os eventos de capoeira, todo mundo está fazendo tudo. Todo mundo está construindo tudo. E acontece muitas vezes que boa parte das mulheres não participam do evento porque elas estão na cozinha trabalhando. Mulheres que são capoeiristas e que não participam de oficinas, de rodas, porque estão ali no processo de construção do evento. Então, quando a gente consegue um projeto cultural, é uma oportunidade muito interessante da gente conseguir pagar uma equipe para executar essas atividades, para que as mulheres do grupo possam estar participando também das atividades. Então isso é muito importante. E é importante a gente fazer o orçamento todo de um evento para que o dinheiro que a gente vai receber, ele seja equilibrado, né, em relação a pagar toda a equipe de uma maneira adequada, de conseguir, né? Vamos lá, pagar as camisetas, os cartazes, o designer, o fotógrafo, o produtor audiovisual, enfim, conseguiu pagar todo mundo bem, realizar um evento muito bonito, que todo mundo saiu muito satisfeito e ter um retorno também para o grupo. Então, assim, a gente precisa fazer esse orçamento, é muito interessante fazer esse orçamento em planilha, porque isso traz uma noção maior para a gente. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês ensinando como é que se faz orçamento em planilha do Excel de maneira bem simples, orçamento simples, não pensando grandes projetos. A gente está pensando mais, essa produção dessa apresentação que eu fiz para vocês foi pensando mais esses editais que estão para chegar, que são editais de premiação, que a gente não tem que fazer aquele orçamento tão elaborado, com diversas propostas orçamentárias, mas a gente precisa organizar esse orçamento para a gente ter noção do quanto vai custar o nosso evento e do quanto a gente pode disponibilizar diante do orçamento que a gente tem. Tá bom? No mais é isso. Partilhem esse vídeo com mais e mais pessoas. É essencial que todos os grupos de capoeira, quando saírem os editais aí, possam estar organizando não só seus eventos, mas você pode fazer uma proposta enquanto mestre, enquanto grupo, às vezes de fazer um documentário sobre a história do grupo, lançar um DVD, enfim, fazer um CD, gravar um CD do próprio grupo. Pode ser um projeto cultural muito interessante, relevante, você gravar o CD do seu grupo de capoeira. Enfim, são inúmeras propostas que podem surgir de um projeto cultural. Isso depende de quais ideias, né, despontam, surgem lá, como eu falei no começo. Tudo começa com a ideia. Esse projeto que eu construí é para servir de inspiração, de entendimento como é que se dá cada etapa. Então, espero que tenha chegado aí de uma maneira didática, bem compreensiva. Qualquer dúvida, escreve para mim, como também podem trazer comentários que sejam relevantes para melhorar. Eu também estou nesse processo de construção enquanto produtora cultural, tá bom? Então, um beijo enorme e até mais.